E aí, meus amores, estamos aí de volta, né, no nosso programa Direito de Amar a Língua Portuguesa e saímos das flexões de gênero e de número do adjetivo. Agora a gente vai para a flexão do grau, né, a formação do grau do adjetivo. E eu coloco aqui uma tirinha, né, que eu sou apaixonada por tirinha, do Armandinho, que diz o seguinte: meu primo resolveu treinar artes marciais. Que legal! Mas ele é o menor e o menos experiente da turma. Coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa. Né? Observem aí que o humor da tira é a quebra da expectativa e ela está ligada à formação do grau. Você vê aí no segundo quadrinho o adjetivo experiente, né? E no terceiro quadrinho a comparação do apanhar com a língua, o coitado, língua portuguesa e apanhado. Você vê aí uma comparação, né? Então ele fala aqui que ele é o menor e ainda que é o menos experiente da turma. Então você vê que esse adjetivo, ele é diferente, tá? Ele é diferente, porque experiente é uma coisa e menor e menos experiente é outra. Então, vamos ver isso, vamos ver as regrinhas, vamos ver os conceitos de como esse adjetivo sofre alteração. Então, na língua portuguesa, nós temos duas formas de formar, ótimo. Nós temos duas formas para o grau do adjetivo, comparativo e o superlativo. Então, o próprio nome já diz, o primeiro que a gente vai ver é o comparativo, né? Quando esse adjetivo estiver no grau comparativo, a mesma característica é atribuída a dois ou mais seres. Ou seja, você vai atribuir a dois seres uma mesma característica, tá? Então, esse grau comparativo, ele pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então, lembrando, você vai pegar um adjetivo e vai comparar com dois ou mais seres. Então, por exemplo, comparativo de igualdade, eu digo que Maria Luísa é tão inteligente quanto o João. Então, você tem aí o adjetivo inteligente e do lado você vai observar que sempre que você escrever o grau comparativo de igualdade, você vai usar esses dois termos aí, tão e quanto, né? Tão e quanto ou usar o como, mas o tanto também, né? É tão inteligente quanto você está comparando. Quando você quer destacar o adjetivo, a característica de um ser em relação ao outro, você vai usar o comparativo de superioridade. Eu digo, Maria Luísa é mais inteligente que João. Então, essa parte negrito são os elementos que vocês vão perceber, vão utilizar para indicar a formação do grau do adjetivo comparativo. Então, no igualdade, eu digo tão quanto, no comparativo de superioridade, mais que. Então, nós temos aí o comparativo de inferioridade. Maria Luísa é menos inteligente que João. Então, já trocou. No primeiro, ela era tão inteligente quanto o João. No segundo, ela é mais inteligente que João. E no último, o João é que é mais inteligente do que ela. Maria Luísa é menos inteligente que João. Então, você tem aí o menos e o que, tá? Então, você vai fazer aí essa relação, tá? Então, não é difícil. Comparar é você pegar dois seres e você vai dizer, ó, minha irmã é mais bonita do que o meu irmão. Então, eu posso usar tanto o mais que como mais do que, menos do que, tá? Então, isso não vai tirar ponto seu. Tanto faz ser mais do que, menos que, menos do que, tá? Você tem essas duas opções, tá? Então fiquem atentos. Maria Luísa é tão inteligente quanto João. Maria Luísa é tão inteligente quanto seu irmão. Então sempre vai comparar dois seres, ok? Então fiquem atentos a isso.
O outro grau é o grau superlativo. No grau superlativo, nós temos duas ramificações, tá? Nós temos o superlativo, que é diferente de comparar, não sei se vocês lembram, mas o superlativo, ele vai destacar uma característica de um ser. Por exemplo, se eu perguntasse para você, você já viajou? Você ia dizer sim, várias vezes. Dessas viagens que você fez, qual é a que você mais gostou? Então você vai dizer, dentre todas as viagens, você vai selecionar uma, né? Então você levou esse grau. Você não comparou. Você não comparou a viagem que eu fui para a Itália foi tão maravilhosa quanto a da Suíça, tá? Então, eu não estou comparando, eu estou destacando uma dessas viagens como a mais interessante, tá? Então, o grau superlativo não há comparação, ela é dada pelo o destaque que você vai fazer em relação ao ser ou como eu coloquei, uma viagem que você fez, um sapato que você tem vários sapatos, mas tem um que você gosta mais, tá? Então, ou seja, algo ou alguém se destacará na multidão. Então, a gente tem aí o adjetivo que é absoluto ou relativo, tá? Então, como é o superlativo relativo? Como é que eu formo esse superlativo relativo? É quando o adjetivo, né, é atribuído a um ser que possui uma característica que o destaca em relação a todos os outros. Então, esta pode ser de superioridade ou inferioridade. Por isso que não pode esquecer que é comparação, tá? Porque como na comparação a gente tem a comparação de superioridade e inferioridade, então é interessante que você entenda que o superlativo é uma característica que vai ser destacada entre as demais, tá? Então, esse destaque desse ser em relação aos outros. Então, pode ser superior ou inferior. Por exemplo, eu sou a mais exigente da minha turma. Então, você tem aí o adjetivo exigente e você tem de um lado um ser, do outro lado um grupo, tá? Então, quando você diz eu sou a mais exigente da minha turma, você está destacando para superior em relação ao grupo. Quando você diz você é a menos atenta da classe, você destaca aí uma característica de inferioridade, que é atenta. Eu não estou dizendo que a minha irmã é tão atenta quanto o meu irmão, não estou comparando, eu estou dizendo que você é a menos atenta da classe. Eu posso dizer que eu sou a mais estudiosa da família, tá? Então você vai destacar uma característica no meio dessa multidão, tá? Superlativo relativo. Então, ele pode ser de inferioridade ou de superioridade. Já o superlativo absoluto, ele vai ocorrer de duas formas, tá? O superlativo sempre é destacando a característica de um ser, tá? Porém, nós vamos aqui extravasar, né? Vamos aqui aumentar essa ideia de em relação à multidão. Então, quando você utilizar um advérbio, é chamado de analítico. Quando você usar o sufixo de sintético, lembra lá do grau do substantivo? Então, é mais ou menos parecido. O analítico, você pega uma palavrinha que vai auxiliar essa questão do grau, e no sintético, você pega um sufixo, perdão, e no analítico você pega uma palavrinha que aumenta. Por exemplo, aqui, ó, você é muito chato. É a mesma coisa dizer você é chatíssimo. Então, você observou que chato é um adjetivo, porém ele está no grau normal. O que eu coloquei foi um advérbio que intensificou. Já no segundo, eu preferi permanecer com o radical da palavra e acrescentei só um sufixo, né? O íssimo, é dulcíssimo, boníssimo, né? Então, quando você perceber que um adjetivo ele preserva o seu radical e só acrescenta o sufixo, ele vai ser o grau superlativo absoluto sintético. Quando eu acrescento
um advérbio do lado desse adjetivo, ele passa a ser analítico. Grau absoluto, superlativo absoluto analítico, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. Ele é muito inteligente, né? Ele é inteligentíssimo. É a mesma coisa. Então eu escolho se eu quero colocar um termo para intensificar ou se eu quero apenas colocar o sufixo de acréscimo, tá bom? Ficou claro isso? Então, algumas palavras você já é comum da sua, né, do seu cotidiano, a gente já utiliza o grau desse adjetivo com frequência, então só é ficar atento, né? Muito inteligente, inteligentíssimo, boníssimo, tá? Amicíssimo. Quando eu preservo o radical e acrescento só um sufixo, é sintético. Quando eu acrescento muito, bastante, extremamente, é analítico. Ok? Ficou claro isso? Então, vamos praticar. Então, observem aí um outro detalhe que a gente já viu lá atrás. Então, durante uma Copa do Mundo, foi vinculada em programa esportivo de uma emissora de TV a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez então a seguinte observação: já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre. Então, vamos relembrar. Nós vimos lá nas aulas anteriores sobre adjetivo que a posição do adjetivo, ele altera o significado, tá? Então, observe o que a questão ela quer. O comando diz que percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Qual é a alternativa em que isso não ocorre, que essa troca de posição não vai alterar o sentido? Então, nós temos na letra A, obra grandiosa, B, jovem estudante, C, brasileiro trabalhador, D, velho chinês e E, fanático religioso. Então, pensem aí e me digam qual é a resposta. Qual é das alternativas em que a troca não altera de maneira alguma? É só observar. Burro, comentarista, comentarista, burro. Acertaram? Vamos ver se vocês acertaram. Preparados? Então, vamos ficar atento a isso. Qual é o gabarito? Depois eu coloco lá. Vamos lá para 2. Assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Quando você vai montando aí seu gabarito. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. B. O cego de Ipanema representava, naquele momento, todas as alegorias da noite escura da alma. C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. D. Naquele instante era só um pobre cego, e é da Terra que é um globo cego girando no caos. Então vamos pensar. Qual é a alternativa em que o termo cego é um adjetivo? Os cegos, B, o cego, C, todos os cálculos do cego, D, um pobre cego e E, um globo cego. Já? E a primeira, já sabe a resposta? Vamos trocar grandiosa obra. Mudou alguma coisa? Obra grandiosa, grandiosa obra. Um burro comentarista.
Um comentarista burro. Comentarista burro, eu estou dizendo que ele não é dotado de inteligência, né? Burro comentarista, fala aí, o burro passa a ser um substantivo, né? Obra grandiosa, grandiosa obra. Jovem estudante, estudante jovem. Brasileiro, trabalhador, trabalhador brasileiro. Velho chinês, chinês velho. Fanático religioso, religioso fanático. Qual é que qual é o que não há mudança, na sua opinião? Letra A de amor, né? Obra grandiosa, grandiosa obra. Na 2, qual é que é adjetivo? Letra E de elefante, né? Os cegos, substantivo, o cego, substantivo. Os cálculos do cego, cego é nome. Naquele instante era só um pobre cego. Então, pobre aqui que é o adjetivo, cego é o substantivo e o globo cego, o globo é o substantivo e cego é o adjetivo, ok? Então, vamos para a terceira questão. Faça a correspondência e classifique os tipos de adjetivo. Como nós vimos, o adjetivo simples só tem um núcleo, o primitivo ele não se origina de nenhuma palavra. O simples e o primitivo pode ser igual, por exemplo, bonito, né, lindo, inteligente, é simples e primitivo. Derivado, eu tenho aí o ao radical e eu acrescento, por exemplo, maravilha, maravilhoso, né? O oso, formador de adjetivo. Adjetivo composto, você tem aí duas palavras, né? Azul marinho, adjetivo composto. Adjetivo pátria é aquele que vai indicar origem, brasileiro, nordestino, canadense, tá? Que diz a origem onde você é. Então, nós temos aí verde escuro, italiano, belo, insensato ou falso. Então, o que que vocês escolhem? Como que fica? Verde escuro é que número? Italiano é que número? Belo é que número? Insensato é que número? Falso é que número? Ok? Então, tem um tempo aí para você, ok? Responderam, vamos conferir. Coloquei aqui verde escuro, composto, italiano, pátria, diga a origem, belo, simples, insensato, derivado que vem, né, de sensato, eu coloquei o in prefixo, e falso, coloquei como primitivo. De falso vem falsidade, ok? Então, estamos aí de parabéns, um cheiro nos olhos e até a próxima. Estudem mais, se aprofundem mais, tá bom? E treine as questões da lista. Um cheirinho e até a próxima.